Olá, pessoal. Deixa eu ver quem é que está entrando aqui. Boa noite. Olá, olá. Aqui a gente já tinha engatado um super papo aqui, tá? A gente estava tão distraído com esse super papo com o Wesley que a gente esqueceu de ver se a gente já estava no ar. Né, Joyce? Não fomos avisadas, não fomos avisadas. A gente viu que estava entrando gente quando começou a aumentar o número de participantes. Então, galera, boa noite. Estamos começando com a primeira conferência, né? A primeira plenária, que vai ter um monte de gente assistindo, o 10º colóquio Leitura e Cognição, com esse encontro bem legal que vai acontecer com Wesley. Eu não vou fazer hoje nada muito formal, de falar sobre o evento, nem nada disso, porque isso vai ser feito lá na quarta-feira. Né? Eu vou agradecer algumas pessoas aqui, vou dar as boas-vindas para todos vocês, que a gente está muito contente, nós estamos com, da última contagem, 442, eu acho, 442 inscritos, né? É um bocado de gente de tudo quanto é lugar, tem participantes de 12 países, então está super bacana, sim, estamos muito felizes, acho que está um ambiente bem legal para a gente se encontrar e conversar. O chat vai ficar aberto aqui depois, se vocês quiserem fazer perguntas dessa nossa conversa minha e da Joyce. A Joyce já vai se apresentar aqui depois de mim, né, com o Wesley, nosso querido escritor, o primeiro que vai falar no 10º colóquio, que está aqui já, né, esperando. Então, gente, assim, só vou dizer, então, eu sou a Ana Munari, meu nomezinho ali, ó, embaixo, dá para ver ali, ó. Né? Sou professora aqui do programa de pós-graduação em Letras e do curso de Letras da Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul. A gente está aqui esperando vocês venham, quando essa coisa horrorosa da pandemia terminar, vocês venham nos visitar aqui, ou estudar, que dá para estudar até online com a gente aqui também, né? Estamos aqui, então, com vocês nessa primeira noite. Eu vou fazer um agradecimento, então, em nome do curso de Letras. Olha aí, ó. Eu estou na sala de aula e vai começar a aula aqui, tá? E daqui a pouco vai entrar uma fila de estudantes aqui, vocês vão ouvir só o barulhinho dos alunos entrando aqui na sala, porque eles vão assistir aqui junto com a gente. Porque como a gente está muito tempo separado, hoje a gente resolveu que os alunos vão ficar aqui junto. Eu e a Joyce, a gente está bem afastada da turma que está lá para trás, e quem está lá atrás está com máscara. Eu e a Joyce, a gente estava de máscara até agora, né, Joyce? Né? E agora a gente tirou, tá? Mas o pessoal vai entrar aqui tudo com máscara. Só vão tirar máscara depois na hora de comer. Porque vai ter até isso aqui, tá? Então, eu sou a Ana, dou as boas-vindas para vocês e gostaria de agradecer muito aos funcionários. Primeira coisa, aos funcionários da Unisc, inclusive o pessoal do áudio e vídeo que está sentadinho aqui, ó, as pessoas queridas que vieram aqui nos ajudar, e aos nossos alunos, aos monitores que estão trabalhando com a gente, né? Depois tem mais uma porção de gente para agradecer aí, o pessoal da Softalisa, que está fazendo aqui, né, também a técnica da coisa, mas isso a gente vai fazer tudo direitinho lá na quarta-feira. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui agora é dar um oi bem legal para o Wesley Barbosa, que está aqui, escritor, e que veio bater, então, esse papo com a gente. Ó, a gente está ouvindo agora, os aluninhos vão entrar. Podem entrar, gente, podem entrar. Viu? É tudo muito informal. Só um minutinho, pessoal, só um minutinho aqui. Peraí, eu já falo contigo, Wesley. Gente, desculpa, a gente está colocando o pessoal na sala aqui, então. Wesley, vamos começar a nossa conversa, então? Bora. Vamos embora, né? Então, é assim. Eu e a Joyce, te apresenta, Joyce, primeiro. Vou fechar o microfone para a Joyce se apresentar aqui. Eu sou a Joyce, então, egressa do curso de Letras da Unisc, atualmente mestranda 2021 e 2022, também do Letras Unisc, e fui convidada, então, pela Profiana para participar da conversa com Wesley, porque
2 colegas e eu, amanhã, pela manhã, falaremos um pouquinho do livro do Wesley, né? Então, já tive a oportunidade de vir conversar com o Wesley um pouquinho antes. Muito bem. Então, eu e a Joyce, a gente estava aqui antes conversando, falando sobre parágrafos fúnebres, que nós já lemos e gostamos muito. Eu já li também O Diabo na Mesa dos Fundos, né? Estou esperando o próximo, né? Que eu sei que está em pré-venda, né, Wesley? Então, já muito curiosa, né, para ler. Relato de um Desgraçado Sem Endereço Fixo, é isso, né? Tá. É isso mesmo. Depois a gente vai conversar sobre ele. Aí a gente estava pensando assim, o que a gente gosta de ouvir dos escritores, né? Quando a gente se encontra com eles, seja online, seja presencial. A melhor coisa que os escritores fazem é contar histórias, né? Então a gente vai te pedir para tu contar a tua história. Como é que tu, de repente, começou a escrever? O que te inspirou a escrever? Quais foram as tuas leituras? Como é que isso começou? Conta para nós aí. Bom, primeiramente, boa noite a todos. O negócio de eu começar a escrever, ele começou logo que eu comecei a ler, né? Apesar de que na época da escola eu não tinha muito incentivo por parte até da escola ou na minha casa mesmo. Mas aí um dia eu saí assim para cabular a aula, dar aula de matemática e ia dar o intervalo. E aí eu vi que a biblioteca estava, sabe assim, entreaberta e não tinha ninguém na biblioteca. Aí eu entrei lá. E aí eu fiquei olhando assim, e sempre ficava fechada a biblioteca. Ou tinha alguém lá dentro com a porta fechada, ou a gente não via ninguém lá e raramente podia se pegar livro na biblioteca. De verdade mesmo, os alunos não tinham acesso à biblioteca. E aí eu entrei lá e não tinha ninguém. A luz estava apagada, mas a porta estava assim aberta. E aí eu acendi a luz e vi assim vários livros. Eu nunca tinha, sabe, pegado em livro nem nada. E aí eu vi um livro de pintura que era de um pintor italiano. Putz, eu esqueci o nome dele. Como que era o nome dele? Eu esqueci o nome dele. E aí eu fiquei folheando o livro, vendo as figuras. E aí eu gostei, e aí eu fui vendo vários outros livros. Tanto que eu peguei essa mania de sempre que eu entro numa biblioteca ou numa livraria, eu começo a ver os títulos, assim, sem pretensão nenhuma de, vou ler esse livro porque me indicaram. Gosto de encontrar um livro por acaso, ler e gostar, né? E aí eu encontrei um livro que era uma adaptação da Odisseia, do Homero. E aí eu peguei o livro e levei embora, porque não podia pegar, mas eu fiquei com vontade de ler. E aí eu li aquele primeiro parágrafo que é assim bastante poético, mas uma adaptação, né? Não era em versos, né? Como é a Odisseia na íntegra. E aí eu peguei, levei e comecei a ler em casa. E aí eu comecei a procurar as palavras, os sentidos das palavras, o que significava regozijar-se, que eles usam muito uma língua assim bastante erudita, né? Esse autor. E aí eu comecei a Sim. pesquisar as palavras e aí eu fiz uma imersão nesse livro. E aí eu fiquei lendo ele durante muito tempo. E aí, assim que eu terminei de ler ele, eu quis saber de outros livros, né? E aí eu fui nessa biblioteca da escola e falei com alguém que era responsável lá. E aí o cara falou que eu podia pegar livro, sim. E aí eu comecei a ler bastante livros a partir daí. E aí, na medida que eu ia lendo os livros, eu lia que os autores indicavam outros autores. Sabe assim, na biografia do cara ele leu tal autor. E aí eu ia e procurava tal autor. E aí foi meio que assim, foi um autor indicando o livro para mim, sabe assim? E aí eu comecei a ficar viciado em livros, viciado de verdade. E aí, por consequência, eu comecei a escrever, ter essa vontade de escrever. Mas eu ainda era um péssimo aluno. Eu não fui um bom aluno. Tá, olha Tanto só, tu que, tá falando que que tu era um péssimo aluno, que tu não foi um bom aluno, mas essa visão aí é a visão de lá, né? Porque se eu te escutando aqui, vendo que tu diz assim, eu era viciado em ler, meu Deus do céu, o sonho de todo professor de literatura é ter um aluno que é viciado em ler, né? então, e o engraçado disso daí é que depois que eu, né, já estava assim mais familiarizado com os livros, eu conversei um dia com uma professora
uma professora muito jovem, e ela falou para mim que não gostava de ler. E eu achei aquilo assim, como assim? E era professora de letras. E era professora de letras. E aí né, eu conversando com os professores, eles gostavam muito de conversar comigo um certo tempo assim. E aí eu perguntei, eu já estava com aquela vontade de escrever, eu perguntei para um professor meu, o que eu devo fazer para eu ser escritor? E aí ele olhou para mim e deu risada, ixi, você tem que ler quando você acorda, quando você vai dormir, quando você está no banheiro, você tem que ler muito, você tem que devorar os livros. E aí, a partir daí, eu comecei a só ter esse vício mesmo pela leitura. Que legal, Wesley. Então, esse teu professor, ele deu o conselho certo, né? Sim, sim. Que, na Ele te verdade, disse que para tu escrever, tu tinha que ler muito. sim, sim. Que, na verdade, era um professor de ciências, né? Não era nem a professora de letras. Olha só, que Mas, legal isso aí. mas um autor que não lê livro, que não lê livros, não vai ter um texto bacana para apresentar para o público também, né? Isso aí. Eu tô vendo uma pilha de livros aí atrás. O que que tu tá lendo? Conta para nós. Ah, tá. Eu tô lendo. Chegou um livro para mim do Chico Sá agora, que é um haikai, Sertão Japão, que eu acabei de ler. Tô lendo um livro da Nanete Neves, que é De Ambar e Trigo, que é uma novela muito legal. Tô lendo também um livro Os Mandarins, da Simone de Beauvoir, muito legal. E tô lendo um livro japonês que não termina nunca. E um livro que José Faleiro recomendou, muito legal, assim. E um livro sobre o Sócrates, que é Ditos e Feitos Jocosos de Sócrates, que é do Xenofonte. Tô lendo esses livros por enquanto. Ó, tem gente aqui já dizendo que coraçõezinhos para José Faleiro, a Thalita, que está dizendo aqui, sim, todo mundo gosta do José Faleiro aqui também. Ele também é um cara bem conhecido entre nós aqui, entre nós leitores, né? Porque aqui também tem bastante leitor, né? O nosso programa de pós-graduação aqui, Wesley, é sobre leitura, né? Então, os nossos alunos, todos eles estudam a leitura em suas várias perspectivas. Você imagina que tem um monte de gente lendo aqui, né? Te lendo, e agora quem não leu está com vontade de ler, né? O que é melhor ainda. Tu falaste uma coisa que eu achei muito legal, que é isso de ser atraído para a leitura também pela capa, pelo título do livro. E uma coisa que me chama muita atenção na tua obra são os títulos dos teus livros, que eu adoro, são geniais os títulos dos teus livros. Ó, gente, vão procurar os livros do Wesley aí depois, tá? O Wesley está nas redes sociais, ele está no Insta, ele está no Face, fala com ele, né, que ele dá as dicas. E aí, então, são muito legais os títulos dos teus livros, né? Parágrafos Fúnebres, O Diabo na Mesa dos Fundos e Relato de um Desgraçado Sem Endereço Fixo, né? Como é que tu cria esses títulos? Da onde que saem esses títulos, Wesley? Então, muitos títulos, eles surgem da própria história. Eu não dou um título antes. Eu gosto de dar um título depois, que faça sentido com tudo aquilo, né? Mesmo porque às vezes eu nem começo a história pelo começo, começo pelo final, ou vice-versa. E aí surge, às vezes já surge tudo junto também. Por exemplo, O Diabo na Mesa dos Fundos, na verdade ele nem ia estar no livro. Que é esse livro aqui, ó. Pessoal que não viu, dessa capa aqui, ó. Que é uma Aliás, coletânea, a capa também é genial, essa capa, né? que é uma coletânea de 19 histórias, né? São recortes. Enfim, a capa tem todo um sentido aqui que nós criamos também. Você pode ver que esse risco aqui, que vai até o meu nome, né? Seria a minha visão de mundo, né? E esse daqui que vai para o título, Legal, Joyce. que é uma parte do cérebro que é o sistema límbico, né? Que é a parte das emoções, da criatividade. E aí, então, aqui é a minha visão de mundo, aqui é a parte das emoções, da criatividade. E aí você vê que atrás, na parte mais racional do cérebro, que é a hipófise, ela vai o nome do editor, que é o Ferrez. Então, é a visão dele, que editou o livro, sobre o meu trabalho, e a minha visão emocional e criativa sobre o mundo. Aí, mas a ideia do título, Olha só! a ideia do título, ela surgiu o seguinte: eu já tinha todas as histórias, eu tinha 18 histórias. E aí o Ferrez falou assim: bom, agora só falta um título. E aí eu tinha um título muito ruim na época, eu nem me lembro do título.
E aí ele falou, esse título não tá bom. Eu falei, tá meio bosta então, né? Ele falou, tá ruim. E aí eu saí aquele dia e eu fui andando para casa. Eu fazia um trajeto assim de 1 hora para chegar no lugar lá, que é uma loja, na verdade, que onde a gente se encontrava, uma loja de roupa que foi recém no Capão Redondo. E aí eu fui andando para casa e nesse dia eu passei num bar e eu tava só com R$ 7. Eu falei, vou tomar uma cerveja. E aí eu peguei, comprei essa cerveja e aí eu falei, vou no bar. Quer dizer, vou no banheiro. E aí eu fui ao banheiro. E aí quando eu voltei tinham pegado a minha cerveja. E aí eu olhei assim e falei, putz, hoje tá cruel. E aí isso ficou na minha cabeça, eu fui andando para casa e parei no ponto de ônibus. Falei, agora eu não consigo mais andar, vou ter que ir de ônibus. E aí tinha um cara do outro lado da rua, assim, um cara, sabe, uma figura assim, baixa, com cara de mal. E aí eu tive uma ideia, falei, nossa, eu vou escrever um conto assim, assim, assado. E aí eu cheguei e escrevi em 5 minutos. Aí eu fiquei pensando no título, aí eu falei, que título que eu vou dar para essa história de um assassino, né? Porque trata-se de uma história de um assassino. Aí eu falei, O Diabo na Mesa dos Fundos, eu acho que seria um bom título. E aí falei, é isso, o diabo na Mesa dos Fundos. E aí eu mostrei no dia seguinte pro Ferrez, e aí ele ficou parado assim, porra, esse título é bom, hein? Então vai ser esse o título. Mas eles surgem muito assim, de um espanto, né? Porque escrever também é um espanto diante da realidade, né? Então, às vezes um conto surge de uma fala de alguém que eu escutei dentro do ônibus da estação de trem, dentro de um bar, ou passando assim na rua. Os contos, as histórias, elas surgem de algo muito misterioso, ou de uma lembrança da minha infância, por exemplo. Mas geralmente eu trabalho com a imaginação a partir da realidade, né? Wesley, e tu mencionaste agora. Deu um É o eco aqui. fantasma. É o fantasma. O diabo tá na mesa do... Tu mencionaste que o conto tu escreveste em 5 minutos, assim, né? E o livro tu escreveste em uma tarde. Como é esse teu processo de escrita que é tão rápido, mas também intenso ao mesmo tempo? É assim, né? Por exemplo, no caso do Diabo na Mesa dos Fundos, o livro, toda a composição, todos os textos, eu demorei um tempo para escrever, né? Não foi tudo assim, escrevi em uma semana. Alguns textos eu escrevia realmente em um dia, uma manhã, em poucos minutos, eu ia lá, enrascunhava, escrevia de novo e eu achava que estava bom. Então, esse Diabo na Mesa dos Fundos demorou, acho que uns 6 meses. Parágrafos Fúnebres, eu escrevi primeiro 2 folhas, né? E aí me veio aquele estopim da matéria que eu li na revista Piauí, que eu estava comentando com elas aqui antes, que assim, esse livro aqui, né, Parágrafos Fúnebres, que é na verdade um conto, ele surgiu porque foi logo na época em que surgiu o lance da quarentena. E aí eu pensei nos presidiários e falei, nossa, se aqui para nós está ruim, né, a gente com a nossa casa, água, comida, etc., imagine para os prisioneiros, né, que não tem visita, que não podem, né, ter visita nesse momento, não tem água, sabão, etc. E aí eu fiquei pensando nisso, escrevi essas 2 páginas e guardei. Eu nem ia publicar, na verdade. E aí eu li uma matéria da revista Piauí que estava dizendo que eles estavam fumando o pó do cabo da vassoura e isso me deixou muito chocado e inspirado também, né? E aí eu escrevi em uma sentada todo o resto do texto. Mas tem textos que eles vão se escrevendo dentro de mim já há muito tempo. Não é tipo, é uma coisa sobrenatural. É uma coisa que vem sendo trabalhada, né? Enquanto eu te ouvia, eu ia processando as perguntas que eu havia pensado antes. Tu mencionaste também sobre o livro que tu leste e que ele ia te indicando outras leituras. Isso te influenciou na escrita
do Parágrafos Fúnebres, porque lá também tu mencionas outros livros, outros autores, né, que o teu leitor provavelmente irá procurar. Então, é que assim, como nós todos aqui somos viciados em leitura, né, e é disso que se trata, eu gosto muito de livros que falam de livros, sabe? Tanto que eu li um livro faz um tempo atrás que é de um escritor que ele morreu ano passado, acho que é Luiz Afon o nome dele, que ele escreveu um livro chamado A Sombra do Vento, e aí tinha um título muito legal lá que falava assim, como é que era o título? É O Cemitério dos Livros Esquecidos. Eu achei incrível esse título, muito legal. Mas sobre essa questão de um autor me indicar outro autor, é que assim, por exemplo, no caso do Parágrafos Fúnebres, eu estava lendo uma época um livro do Victor Hugo, que é Os Últimos Dias de um Condenado à Morte. E aí eu tinha lido também Memórias do Cárcere, e alguns outros livros sobre o tema prisão, Recordação da Casa dos Mortos, de Dostoiévski. E aí, quando eu escrevi, eu falei, nossa, eu acho legal colocar, porque o personagem desse livro, ele tem uma redenção através da leitura, né? Através da leitura, da escrita. E eu falei, nossa, é legal eu colocar que ele está lendo esses livros no livro. Então, basicamente isso. Me influenciou nesse sentido. Influenciou o personagem escritor, né, no caso. Sim, eu também adoro ler livros que falam sobre livros. Eu gosto do Zafon e, coincidentemente, eu tenho uma menina aqui do doutorado que estuda o Zafon, que está em Barcelona agora, chegou lá para estudar a cidade, para poder falar, porque é muito interessante essa, né, do livro, dos cemitério dos livros, né? Muito, muito interessante isso aí. Realmente isso nos fascina, né? Porque duplifica o nosso interesse, né? Livro que conta Sim, de livro, né? Literatura que fala de literatura. Isso é muito legal. exatamente. É um privilégio, né, a gente poder... Quem gosta de... É um privilégio poder ler um livro. Ler um livro e você poder embarcar numa viagem, sabe, numa uma coisa que alguém escreveu e você vai criando isso a partir das suas próprias vivências, né? Independente se foi escrito por um cara da Espanha, por um cara na França, a leitura ela sempre vai ser algo bom. Eu sempre gosto de dizer isso. Pois é, e para que serve então a literatura para ti, Wesley? Tu que é uma pessoa assim, não vamos falar muito sobre política, mas se a gente está falando sobre literatura, não tem como a gente não ser político, né? Sim, Então, sim. assim, quem te acompanha nas redes sabe que tu é uma pessoa que não está realmente em cima do muro, né? Tu te mostra, tu te posiciona. Para que serve a literatura? Então, como escritor, como é que tu te sente em relação a isso? O teu Bom, papel? escrever para mim nesse sentido é poder me reafirmar sempre, né? É poder eu contar a minha própria história e não deixar que outra pessoa conte por mim. Não deixar, por exemplo, que no futuro pessoas racistas, vamos dizer assim, contem a minha história. Hoje eu li uma matéria no UOL e eu achei assim curioso porque publicaram um livro que era sobre a questão do navio negreiro. Era um livro ABC da infantil. Liberdade, a história É de isso. Luiz Gama. Eu nem, é Eu li o teu exatamente. post, fiquei É, chocada, Wesley. era sobre isso. E aí eu respondo isso pensando nisso, que é eu poder contar a minha própria história, não deixar que pessoas brancas racistas contem por mim ou amenizem de repente algum tipo de situação real vivenciada por esses tempos, né? Que seria, por exemplo, o apagamento da história de pessoas pretas. Então, quando eu escrevo um livro contando sobre uma pessoa encarcerada, que às vezes ela nem foi julgada e está lá dentro por um crime que ela cometeu que nem é tão sério diante de tantos crimes de pessoas, de políticos. Então eu posso colocar a voz daquela pessoa num livro, né? Representar aquela pessoa. O Uhum. Diabo na Mesa dos Fundos, por exemplo, é um recorte de várias pessoas. São 19 histórias, mas no livro passeia homens, mulheres, crianças, entendeu? Pessoas do sertão. E aí essas pessoas vão contando a sua própria história, né? De repente, monólogos. Para mim é isso. Aí eu ter esse domínio. Não E deixar que como é que outra então pessoa... tu te sente assim de alguma maneira
conectado com o Joaquim, com o personagem do Parágrafos Fúnebres, assim, como se tu fosse a pessoa que está dando voz, né, para esse encarcerado? Eu me sinto conectado diretamente, porque o periférico, né, eu sou um cara nascido e criado na periferia de São Paulo, Itapecerica da Serra, ele vive uma detenção sem muro, como diz a música do Facção Central. O que seria essa detenção sem muro? Muitas vezes ele, às vezes, tem que trabalhar para o patrão por um salário de fome, sabe? E aí ele tá lá alienado, às vezes nem porque ele quer, mas ele tá alienado porque ele é imposto aquilo. E muitas vezes ele não vai ter esse privilégio de embarcar numa viagem literária, porque ele já chega cansado do trabalho e só consegue ver um pouco do Jornal Nacional, né? Mas eu estou ligado diretamente a essa história porque, por exemplo, eu cresci vendo pessoas sendo baleadas na frente da minha casa, às vezes tendo que passar do lado de um corpo coberto com um saco de lixo. E isso, de certa forma, seria essa história do Joaquim, que ele foi encarcerado por ter cometido crimes como assaltos e homicídios, poderia ter sido a minha história se eu não tivesse entrado na biblioteca aquele dia e encontrado o livro do Homero, entendeu? Wesley, perdão. Vai lá, Joia. Ao encontro da pergunta que a Profiana te fez, e tu tens na tua vida um Juarez que te inspira, assim como o Juarez do Parágrafos Fúnebres? Sim, que te sim. guiou a escrita, enfim. Então, eu acho, por exemplo, né, nesse sentido, uma pessoa que me guia na escrita, como eu disse, são outros autores que vão me encaminhando por esses caminhos, né, da literatura. Porque muitas vezes você está escrevendo um livro, mas você não sabe ali naquele momento se aquilo está bom. Mas aí tem pessoas para quem eu mostro, poucas pessoas, raras pessoas, alguns autores. E aí vão me dando esse ponto de vista, né? Nesse sentido. Mas não sei se eu teria uma pessoa que... Talvez o Ferrez foi um cara que me incentivou muito. O Ferrez foi um cara que me incentivou na feitura do Diabo na Mesa dos Fundos. Tanto que a história com o Ferrez foi o seguinte: eu trabalhava como vendedor ambulante. Eu vendia, e aí um dia ele tem uma confecção de roupas no Capão Redondo. E aí um dia eu entrei lá, eu já sabia quem era ele, já tinha lido o livro dele. E aí eu andava com contos dentro do bolso da calça. E aí um dia eu saquei um conto e dei para ele, eu sou escritor também. Ele falou, nossa, você é escritor? Eu falei, sou. Ele, caramba, estava esperando encontrar um escritor no Capão Redondo. E aí eu comecei a mandar vários textos para ele. E aí um dia ele falou, vou publicar o seu livro. E aí ele, quando a gente foi editando esse livro, ele falava assim, esse final aqui talvez não seja legal, talvez devesse acabar aqui. Então, nesse sentido, eu acho que ele foi meio que o Juarez. Porque me indicava... Wesley, acho que tu não estás acompanhando as mensagens aqui do ladinho. O Tônio Caetano está te parabenizando aqui pela fala. Está dizendo que está feliz de te ouvir. Alguém quer... Tônio, quer fazer uma pergunta para o Wesley aqui? Tônio é um ótimo autor, aliás. Eu li 2 vezes o livro dele, Terra nos Cabelos. Estou com outro livro dele para ler também, que é Sob o Fundo das... Como é que é? É um livro que ele publicou pela Venas Abertas, sob o fundo azul da infância, eu acho que é isso. Mas eu li 2 vezes o Terra nos Cabelos, eu achei ele um excelente autor. Sim, o Tônio também é um dos autores que vai falar aqui, né, junto com o Jefferson, e também tem sessão de leitura comentada. Teve, né, já hoje. Acho que hoje do Tônio já teve sessão de leitura. Foi hoje, a Thalita está dizendo aqui que já aconteceu. Tu falaste do Ferré, né? E quando primeira vez que eu mandei e-mail para ti, teu e-mail lá também tem o marginal no meio, né? E como é que é ser literatura marginal? Como
como é que tu te encaixa nisso? Eu até vou ler um pedaço, eu estava comentando com a Joyce aqui, que a síntese do diabo na mesa dos fundos lá na Amazon, quando a gente quer comprar, né? Está escrito assim, ó. Após queimar todo o material literário que havia escrito, o autor propõe-se a iniciar um conjunto de contos, o qual futuramente se tornaria coletâneo Diabo na Mesa dos Fundos. Nessa obra, o autor expõe um retrato da sua realidade periférica, suburbana e desregrada, com uma atmosfera autobiográfica misturada à ficção. E aí, uma das coisas que a gente costuma discutir muito quando a gente está né, a aula de literatura em geral, mas principalmente na escrita criativa, é esse limite, esse velho limite, né, autobiográfico, autoficção, quando na verdade a gente sabe que os escritores eles sempre vão escrever a partir das coisas que eles viram, viveram, né? Só que às vezes as pessoas costumam se colocar, vamos dizer assim, um pouco mais, né, na pele de outra pessoa do que aquilo que ela realmente viveu. Sim. Mas o que eu percebo, né, e que eu li esse trecho, é muito essa coisa assim, de quando a pessoa ela se sente apartada, né, desse universo acadêmico da literatura, o cânone, papapá, né, ela parece que ela não precisa dizer quando ela escreve, ela parece que ela não precisa se justificar, ela não precisa dizer, ela não vai dizer assim, eu sou um escritor burguês e estou escrevendo aqui da minha riqueza, da minha branquitude, né? E aí, como é que é isso? Tu acha que tu precisa dizer Eu acho isso? bem legal o que você falou, porque, por exemplo, é muito interessante a gente pensar assim que a periferia ela tem uma coisa genial, que a partir de uma ideia, você transformar uma ideia em uma coisa positiva, uma ideia negativa em uma coisa positiva. Por exemplo, esse negócio de falar, eu sou da periferia, eu sou escritor da periferia. Muita gente, ela não tem, tempos atrás, não tinha orgulho de dizer que ela era da periferia, né? Então, você falar assim para um garoto, eu sou um escritor periférico, sou um escritor de literatura marginal, no sentido de que não está nas grandes editoras e no sentido daquilo que eu escrevo. Isso daí é tornar essa coisa positiva. Mas se você parar para pensar, eu entendi o que você disse, de não querer se autoafirmar. Mas eu acho legal, sabe por quê? Porque se nós não nos afirmarmos nesse sentido, vai vir um cara burguês que estudou literatura comparada, etc., e vai querer dizer uma coisa na qual eu não me enquadro, entendeu? Na verdade, quem escreveu esse trecho que você leu na Amazon não fui eu. Isso daí foi uma pessoa que leu, que era um amigo meu, que ele viu eu queimando coisas que eu tinha escrito, e aí ele escreveu esse texto. Eu falei, tudo bem, legal. Não, eu Mas achei bem legal. Eu acho legal. Mas eu acho que é isso. Eu acho que, por exemplo, um dia saiu uma matéria sobre o meu livro num site chamado Outras Palavras. E essa matéria, ela tinha uma chamada que era assim: marginais numa literatura que precisamos amar. E aí a Mídia Ninja compartilhou essa chamada lá. E aí teve um monte de gente que começou a comentar assim: bandido bom é bandido morto. Sabe esses comentários? Só que a pessoa não leu a matéria. Ela não leu, ela não sabe o que quer dizer isso. Mas tem muitas questões aí também, né? Porque já existiam, né, os autores marginais, vamos dizer assim, marginalizados, né? Roberto Piva, nos anos 90, enfim, vários outros. Mas, nesse sentido, eu acho que tem muito esse negócio de, sabe, você contar a sua história. Eu acho legal isso, não deixar que o outro conte por você. É tornar uma coisa que, a princípio, para o próprio periférico é negativo, transformar aquilo em uma coisa positiva. Por exemplo, você nunca vai ver um cara, o Ferrez que vive dizendo isso, você nunca vai ver um cara burguês falando assim, eu moro em Higienópolis. Mas você vai ver um cara periférico tendo orgulho de que ele mora no Capão Redondo. Tanto que, tudo isso para dizer também que os caras criaram um conceito, né? Somos todos um da Sul, que foi a marca que patrocinou o meu livro, que é editora também.
E aí eles criaram, como é que fala? Adesivos do Capão Redondo. E os burgueses vão lá e compram. Entendeu? Eu nunca vi sei lá, alguém de Higienópolis falando orgulho de ser Higienópolis. Não, não, não. Aqui Entendeu? a gente, por exemplo, eu moro em Porto Alegre, eu nunca vi nenhum carro escrito assim, moro em Bela Vista. Eu Então, sou da Bela Vista. Até às vezes tem assim, eu sou da Zona Sul, alguma coisa assim, mas não tem. Eu moro no Bela Vista, realmente. mas tem muito uma questão de você tornar, sabe, de impor um respeito também. Eu prefiro muito mais alguém da minha quebrada dizer, é literatura de periferia, do que, sei lá, um professor querer fazer, sabe, nomear. Uhum. Nada contra, mas eu Não, acho mas mais eu legal, concordo plenamente entendeu? contigo. Eu sou professora de literatura, sou a crítica aqui, né? Mas Mas, por outro lado, só para eu concluir, eu também penso que essas nomenclaturas, elas são ínfimas do que é a literatura. A literatura, ela transcende qualquer tipo de coisa que alguém queira, sabe, nomear. A literatura é outra coisa. A exato. literatura é outra coisa. É muito nesse sentido que eu estava querendo te dizer também, mas eu entendo, eu acho que o que eu queria mesmo era que tu mostrasse que nesse momento é importante a gente sinalizar, né? Diz assim, olha, eu estou aqui, né? Sou eu falando, sou eu contando a minha história, não é outra pessoa que está contando, né? Então, eu acho que, e realmente, acho que nesse momento a gente precisa disso. Mas como leitora, eu acho que a gente acaba colocando tudo isso no mesmo grande nome que é o nome da literatura. Acho que é Sim, isso que era sim. também que era O isso muito que eu queria te dizer. que importa é a literatura no final das contas e que qualquer pessoa pode ler. Qualquer pessoa pode ler. Tanto que eu queria pontuar aqui que é o seguinte, eu vendo mais livros para pessoas de classe média. Eu queria que muito mais as pessoas da quebrada lessem. Entendeu o paradoxo? Que você Entendi. escreve, não é que eu escreva só para pessoas de quebrada, ao contrário, eu escrevo para mim e depois vai para quem queira ler, mas eu queria que quem lesse Ah, mais. a Joyce tem uma pergunta sobre isso, né, Joyce? É. Eu cheguei a ligar o microfone enquanto o Wesley falava e desliguei de novo porque eu queria fazer essa pergunta. É, Wesley, quando tu escreves, tu pensa em quem vai te ler? Quem será o teu leitor? Que público que tu vai atingir? Bom, eu não penso. A única coisa que eu penso eu não penso em quem vai ler. Eu penso se eu estou gostando de escrever aquilo. Se eu estou gostando de escrever aquilo, consequentemente outra pessoa vai gostar. Então isso daí para mim é. Mas eu penso, por exemplo, quando eu termino de escrever. E aí eu vou ler se eu posso ser ofensivo em alguma palavra que poderia me ofender também, porque a gente está vivendo muitas desconstruções do machismo, enfim, machismo, várias outras questões. E aí eu leio, faço uma leitura para ver se não está, sabe, atacando alguém assim, sem eu mesmo perceber, né? Eu acho que vários autores devem fazer isso. Ah, Wesley, muito legal eu ouvi te falar isso aí, muito legal, porque quer dizer, tu tá te colocando como alguém que, enfim, né, que quer contar a tua própria história e ainda assim, ao contar a tua própria história, tu tá preocupado com se tu não tá, né, enfim, né, te expressando mal, maltratando alguém, fazendo aquilo que tu não quer que as pessoas façam contigo, né? Mas é uma coisa E complexa também. É uma coisa que é uma problemática, porque, por exemplo, de repente eu quero narrar sobre um personagem que ele seja machista, de uma forma. Por exemplo, eu quero ser só narrador daquela história. E aí eu quero narrar esse personagem. Isso não quer dizer que eu sou machista também, né? Mas é uma questão assim que eu tenho pensado muito sobre essas coisas, porque hoje em dia eu já me pego pensando assim. Antigamente eu não tinha tanta. Porque eu tô lendo coisas que eu fico lendo com um olhar mais crítico em relação a questões políticas que possam me ferir como indivíduo também, sabe?
Sim, mas claro que isso, eu te entendi, claro que isso não é um freio, né? Porque se a literatura é sobre a vida, as pessoas, certamente os personagens vão ser machistas, vão ser Exatamente. homofóbicos, vão É. ser racistas e tudo mais, né? Não tem Às como. vezes é muito pensar como é que tu faz esse balanço com o É, teu narrador e tudo mais, né? Mas, enfim, não, eu entendi. O problema é quando às vezes as pessoas escrevem, né, de determinado lugar, dando aquilo como o certo, o correto, né? O belo, a verdade e o belo, né? sim, que nem o Joaquim do Parágrafos Fúnebres, ele é um assassino, né? Ele é um cara que cometeu crimes. Ele é um cara que, enfim, ele consegue, como é que se redimir através da leitura, mas eu não sou um assassino, não cometi crimes. O cara do Diabo na Mesa dos Fundos também é um assassino. Então, eu acho que vai muito além disso, né? Tem muita gente que me pergunta: ah, essa história aconteceu com você mesmo, dos contos do Diabo na Mesa dos Fundos? E as pessoas, elas acabam achando que tudo que nós escrevemos é real, quando, na verdade, tem a questão da imaginação, né? Uhum. Sim. Tu sabe onde, tu te lembra onde é que eu te conheci? Na Ah, eu internet? acho que eu fiz um post na internet, não foi? Foi, mas foi num grupo. Foi num grupo dos funkeiros cultos, eu publiquei Foi num grupo dos um Banqueiros texto, Cult. eu acho. Eu publiquei um Foi. texto e aí você comentou, você ficou interessado. Isso E aí mesmo. também é outra coisa legal de comentar, né? Esse, por exemplo, eu estava querendo falar sobre isso, sobre a questão de você contar a sua própria história. E tem essas questões de grupos na internet, de, de pessoas, por exemplo, que a princípio outras pessoas veem que elas pensam que elas não têm cultura. Olha que audácia dizer que uma pessoa, só porque ela curte determinado estilo de música, ela não tem cultura, quando na verdade aquilo é cultura, né? E aí eu acho que isso daí faz parte daquilo que eu falei, de contar a sua própria história, né? E a periferia, ela tá criando várias células, né? Para você, por exemplo, o rap, colocar o rap assim como exemplo. Antigamente, quando não tinha internet, Facebook, internet, eu lembro disso. Os caras do rap, eles não divulgavam em televisão, não divulgavam em rádio, porra nenhuma. E aí, mesmo assim, tinha lá o show com 10 mil pessoas, porque a periferia tem esse negócio dessa união nesse sentido. E aí também tem o lance dos saraus. O sarau, você vai num bar de quebrada, você vai ver esse sarau com mais de 500 pessoas para ouvir poesia. Mas você não vai ver um bar com sarau com 20 pessoas num bairro burguês. Você pode até ver, mas são pessoas que vão estar com sono, de repente. Brincadeiras à parte. Raramente, é sério mesmo. Você vai num sarau da Cooperifa, você vê as pessoas gritando poesia, pessoas que nunca leram um livro na vida e que elas abriram o livro a partir de alguém que falou, recitou a poesia, entendeu? Então, são vários núcleos, várias células, né? E hoje em dia, assim, tá muito fácil, né, da pessoa poder ter contato com livros, né? Sim, nós fizemos um slam aqui já. 2 vezes a gente já fez né, com a galera que chamou, gente, fizemos só com as meninas, enfim, fizemos um concurso aqui de slam também, aqui no curso de letras, né, que eu estou dizendo aqui é o curso de letras aqui da Unisc. E então eu te conheci no Funkeiros Cult, justamente E, assim, ó, que é aquilo que a gente estava falando antes até da gente começar aqui a conversa, né? Que é essa coisa Eu sou professora de literatura, então eu pensei, eu tenho 50 anos, Wesley, né? Então a gente às vezes é criado com aquela coisa bastante assim, o preconceito com funk, né? E aqui no Sul, vou te dizer, tem um pouco mais isso, sabe? Com nossa, esse preconceito. Então, eu pensei assim, realmente, tu liga a televisão, não tem ninguém lá, né? Fazendo elogio ao funk, né? Só tem aquela coisa do... Sempre o bailão funk que é um problema, né? Então, onde é que eu vou? Mas onde é que eu vou aprender? Onde é que eu vou ver isso aí? Aí eu achei esse grupo, né? então, Dos funkeiros. Não, mas, gente, é maravilhoso aquilo. Eu me é apaixonei. genial.
É Eu genial. li aquilo ali, eu chorava, sabe? Vendo aquilo ali, eu fiquei assim, apaixonada, né? Mas O sabe o último que bailando o fim acontece? do mundo, gente, coisa É mais linda aquilo ali. Maravilhoso, né? genial, Uma né? galera super legal. Então, Sim. é um rapaz lá de Manaus, como é que é o Ó, nome isso dele? foi um trovão aqui, tu ouviu? Eu vi. Tem um Deixa eu temporal lembrar o aqui, nome. tá? É um rapaz lá de Manaus que criou, eu acho que é Airan o nome dele, eu não lembro o nome dele. E eu vi, assim, eu fiquei apaixonado, porque o que que eles fazem? Eles publicam coisas sobre livros, sobre cultura, não só sobre livros, mas sobre funk também, etc. E eu também tinha preconceito com o funk, mas quando eu vi, eu falei, nossa, que legal, hein? Eu achei incrível, porque, como eu disse, né, a gente está se desconstruindo a todo momento. E aí, quando eu vi que os caras gostam de livros, não só gostam de livros, como também escreve, eu achei muito legal. E aí eu comecei a jogar poesia lá. Porque uma coisa é você Uhum. ver um livro que eles colocaram lá. Ah, eu li esse livro. Outra coisa é você se deparar com um texto, entendeu? Aí eu Sim. jogava texto para a pessoa ler lá. Então é uma forma também ideológica de, porque eu considero aquela uma página ideológica, uma coisa muito bacana. Sim, e quando eu digo assim, falei aqui, né, para não dar, enfim, bafafá, né? Eu falei, que tem muito preconceito. Eu estou falando da minha branquitude aqui também, né? Porque sim, tem preconceito contra o funk, né? Tu também está dizendo que tu teve. Sim, Então eu assim, conheço um foi monte muito de gente, legal. mas é, é burrice, porque a gente está num país como o Brasil, que você vai na Bahia lá e você vê que as pessoas na Bahia elas não têm complexo de inferioridade e elas escutam a música delas. E eu acho legal o funk porque ela é uma forma de representação do mundo, né? Você lê o Schopenhauer, por exemplo, e você, o Mundo como Vontade como representação, e ele fala que a dor ela pode ser superada através da contemplação da beleza da arte. Só dessa forma. E eu acho que toda forma de arte, de cultura, é uma forma de representação de mundo e de contemplação da beleza. Então, uma pessoa periférica que ela está inserida nesse contexto de funk, etc., ela, com suas dores, ela está fazendo essa autorrepresentação, entendeu? Eu vejo desse por esse Que caminho. bonito isso. Gostei muito disso que você falou agora, muito legal. Vamos ver se o pessoal tem perguntas aqui também, né, Joyce? Eu vou Ok. fazer um parêntese aqui na fala do Wesley para comentar algumas mensagens que foram enviadas aqui. E quem tiver perguntas também pode ir enviando, que a gente vai perguntar. A prof. Ângela, que é uma prof aqui da casa também, do mestrado, ela diz que a tua argumentação é excelente, que coerência e sensibilidade é um paradoxo, porque a literatura é tudo isso mesmo, né? O Brandon te diz que existe de alguma forma um afastamento do autor com o texto, por mais biográfico que seja, né? Acho que foi no momento que tu estava mencionando que tu escreve sobre um assassino, mas que tu não eras um assassino, né? Não sou. Continua não sendo isso Só mesmo. nas histórias. Não, É. não. Peraí, mas tem uma outra coisa que tu falou aqui. Tu falou que escreve um livro, faz o quê com o acadêmico? Ah, tá. Conta aí. Não, é que foi assim, eu estava comentando com a Ana e com a Joyce, que um dia eu fui convidado para falar sobre o meu trabalho com o pessoal dos jornalistas livres. E aí tinha lá, e aí tinha uma pessoa lá que era acadêmica, mas eu não falei só para ela, já falei para outras pessoas. E aí essa pessoa estava sabe assim, sendo irônica comigo em alguns momentos. E aí ela perguntou, mas por que que você escreve? E aí eu falei que escrever para mim era assassinar um acadêmico por dia. Mas eu não tenho nada contra os acadêmicos. Não, na verdade, eu falei isso
esse negócio de escrever é assassinar um acadêmico por dia, porque a gente estava aqui discutindo sobre Hermann Hesse, né? Ele escreveu um livro, que é O Jogo das Contas de Vidro, que é o último livro que ele escreveu, que é um livro maravilhoso. E aí, nesse livro, tem um personagem chamado José Servo, que é um cara que ele tem um pendor assim excepcional para questões intelectuais. E aí, desde criança, ele foi para um monastério e ali ele se tornou um erudito. E chegou um certo dia um cara que ele era um cara mundano, vamos dizer assim. E aí ele era como se fosse a ligação desse José Servo com a vida. E aí um dia ele falou para ele, vamos com a minha família no lago, vamos fazer piquenique, eles iam fazer um piquenique lá. E aí ele relutou, e aí ele quis ir um dia. E aí ele já era aquele cara que sabia falar muitas línguas, ele sabia tudo sobre música, etc., todas as teorias. E aí o filho desse cara, com quem ele foi nesse piquenique, de repente ele caiu no lago. E aí eles ficaram alarmados. E aí o José Servo, ele se atirou ao lago para salvar o menino. E aí ele e o menino morreram. Então eu achei essa, assim, é só um Sim, resuminho. Eu achei muito legal porque é uma crítica, né? É uma crítica ao acadêmico que fica lá preso nos livros e não tem essa ligação com a vida, né? E quando eu disse isso, que escrever é assassinar um acadêmico por dia, eu quis dizer que a minha escrita ela está ligada diretamente com a vida. exato, sim, porque tem toda essa coisa do pretenso, né? Objetividade, afastamento, etc. e tal. Sim, É, a gente entendeu o teu recado, mas quando tu fala assim, ó, que tu encontrava uma biblioteca fechada, por exemplo, né, que tu queria ler tinha uma biblioteca fechada, isso tem a ver com a questão de escrever para né, para matar um acadêmico, porque cada pessoa que escreve um livro que vai para essa biblioteca fechada está tentando esgoelar essa pessoa que está trancando a porta dessa biblioteca, né? exatamente, exatamente, é isso. Porque é assim, não foi só nessa escola que eu estudei, e não foi só nessa escola que eu tive problema com poder pegar livros e ler, e ninguém podia pegar nas outras escolas. Era assim uma coisa que os diretores não deixavam mesmo, porque eles achavam que os alunos iam, sei lá, estragar o livro ou não iam ler, quando na verdade todo mundo que tem incentivo a determinada coisa, ela vai querer, ela vai ter curiosidade por aquilo. Muitas pessoas não têm incentivo em casa. Eu não tive incentivo em casa. Mas quando eu tive o contato com o livro, quando eu peguei, eu abri, eu vi que era uma coisa diferente ali, eu descobri um novo mundo que era diferente daquele mundo que eu estava ali, entendeu? Que era um mundo assim muito ruim, digamos assim. Então, isso abriu caminhos para mim. Ali, eu estou trocando ideia aqui com você, com vocês, justamente por causa da literatura. E tem muita gente que não tem de verdade esse incentivo. Por isso que eu gosto de livros que falam de livros. Eu acho que é um Sim. vício. Conta um pouquinho para nós, como é que está sendo a tua vida de escritora, assim, como é que está sendo a tua rotina? A gente sabe que tem aquela coisa assim, né, que não, escritor no Brasil, difícil viver só do livro, etc. E tal. Como é que está sendo? Porque às vezes eu te vejo muito assim com um papel ao mesmo tempo de escritor, editor, que hoje é muito comum, né, escrever, editar, vender, né, fazer um marketing do seu livro, enviar. Como é que está sendo isso aí para ti? Eu acho isso muito legal, porque apesar de não estar em todas as livrarias ou é, ter divulgação a todo momento, é muito legal porque você tem contato direto com leitores. E o melhor marketing do livro, primeiramente, é o livro ser bom. Depois é o leitor gostar e ele falar para outras pessoas. Só nessa coisa de vender livro de boca a boca, de mão em mão, eu já vendi mais de 3.000 exemplares desse, que é uma quantidade assim considerável, né, para o Brasil. Acho que foi mais de 3.000.
Bastante considerável, né, Wesley? E sabe o que é uma coisa curiosa? Lembra que o Ferrez que me editou, e aí a gente tinha feito um contrato lá de 3 anos, eu acho, e aí tinha acabado o contrato. Ele falou, acabou o contrato. Aí eu falei, beleza. E ele não ia mais reeditar porque é uma editora pequena, que é essa daqui, ó, Pelo Povo. Uhum. E ele também tem muita coisa que ele faz. Ele tem ONG, tem loja, ele é autor também. E aí ele falou, mas eu vou te dar o livro. E aí ele me deu ele me deu a ele não quis ficar com Te o livro devolveu parado. os direitos. Uhum. Mas ele deixou eu imprimir. E aí o que que eu fiz? Eu trabalhava numa lanchonete em 2017, eu acho, 2018. Eu trabalhava lá e aí de lá eu saía às 10 horas e eu ia para o centro de São Paulo para vender o livro para as pessoas de mão em mão. E aí um dia em 2019 eu descobri que tinha a Flip. O que que eu fiz? Eu comprei uma maquininha de passar cartão, falei, vou para a Flip. E aí eu levei muitos livros. Eu levei muitos livros, esse aqui. Eu vendi, sabe quantos livros lá em 4 dias? 350 livros. E aí eu comecei a Gente, eu vou te fazer contratar quando eu acabar o meu. E aí eu comecei a fazer isso, a vender livro, e eu saí, eu larguei o emprego lá, e fiquei vivendo disso, de vender livros. Mas quando veio a pandemia, não podia sair vendendo livro para as pessoas de mão em mão. E aí eu falei, putz, como que eu vou vender? E aí eu fiquei pensando como que eu poderia divulgar. E aí eu fiz um monte de coisa, lives. E aí eu as pessoas começaram a me pedir pela internet. E eu comecei a vender mais do que eu vendia de mão em mão. Em Porto Alegre, muita gente pedindo um livro. Pessoas na Bahia, no Rio de Janeiro, a toda hora. E aí eu publiquei um novo Parágrafos Fúnebres. Só na pré-venda eu vendi uns 150 exemplares. E tá vendendo. Esse daqui, do Diabo, na Mesa dos Fundos, vai para a 6ª tiragem. E aí é Olha isso. só. Eu, como autor, eu acredito que eu existo enquanto autor. As pessoas leem, comentam, etc. Mas eu não tô nas livrarias. Não, até tô. Até tô na livraria Martins Fontes. Na Amazon, né? Tá Tu na sabe que Amazon. a pandemia todo mundo compra É, online, é. né? Tem na Amazon, na Martins Fontes, na Megafauna. Tem em alguns lugares. Mas as pessoas gostam de comprar comigo. E eu vendo bastante. Eu comprei os teus contigo, mas ao mesmo tempo eu queria ter o e-book do Parágrafos para poder ler na aula, às vezes para os alunos, quando eu esqueço de trazer e tal. Então eu comprei o e-book pela Amazon, daí que eu descobri que tu estava lá também, né? Assim, ó, toda vida vamos comprar nas editoras, nas livrarias pequenas, direto do autor, né, Sim, gente? Por favor! Mas, com as né, livrarias, eu acho legal. claro, livraria pequena, editora, autor, tudo antes de chegar lá na grandona, né? Mas às vezes, né, quando tu não consegue participar, como é que eu vou fazer para ter esse e-book? Fui lá, achei, tava lá, fiz, legal, tem aqui o e-book, né? Eu lembro que você comentou, Isso mas eu aí. acho que muita gente sofreu, porque não é só eu que faço isso, é óbvio. Eu acho que Uhum. muita gente, assim, ficou muito desanimada. E agora tem a questão dos correios também. Enfim, é um trabalho que dá. Mas o que que eu faço? Eu tento unir isso, de vender para as pessoas, divulgar nas redes sociais e, ao mesmo tempo, ler. Ler, que é importante, que eu gosto, e escrever também, para praticar. Eu consigo unificar essas coisas. Sim, a gente poderia até assim, ter aquela coisa das perguntas, né, que se faz para o escritor, eu estou começando, o que eu faço, como é que, né, eu não consigo, nenhuma editora me publica, parará. Mas acho que a coisa mais importante que tu falou aqui é assim, ó, a história tem que ser boa, né? Eu acho que, por exemplo, a história, a pessoa tem que escrever, né? Tem que escrever, Sabe tá por aí. quê? Por que que eu falei isso? Porque tem muita gente que quer publicar livro e não escreve. E não lê, Wesley, lembra que tu Não falou e lê, não a lê? pessoa não lê
ela não escreve, mas ela quer publicar livro. E aí ela encontra, aí ela vai lá e te escreve, você que é escritora, e aí ela vai falar assim, Ana, sei lá, uma amiga sua, que de repente não gosta de ler. Ela vai falar que a história dela daria um bom livro. Sabe o que que eu falo? Escreve. É Escreve. sério. Então escreve, não é? Exato. Já... Mas eu acho que aquela coisa que a gente também falou, né? Tem que ler, né, também, né, para escrever, né? A Ah, a pessoa tem que ser leitura. leitora, né? Sem a leitura, a pessoa não tem bagagem para saber o que é um bom parágrafo. Ela não tem recursos estilísticos que ela vai adquirindo com ela mesma, escrevendo, né? E tem que ler sempre, porque não existe só uma forma de contar a história. Existem várias formas de contar uma história. Uma história, ela pode ser não muito boa, mas a forma com que ela é contada é muito, é muito bom. E é isso que é escrever, né? Eu creio que um bom escritor sabe tornar uma história mais ou menos uma grande história. E aí tem esse negócio de você se apaixonar pelos livros, que você vai vendo, né? Como eu estava dizendo, que um autor ele vai indicando outro autor. Eu li um livro uma época acho que era do Karl Marx, que era sobre a mais-valia. E aí eu li na orelha que ele falava assim, que ele aprendeu mais sobre economia lendo os livros de Balzac do que lendo livros de economia na faculdade. E aí, a partir disso, eu falei, nossa, quem é Balzac? E aí eu li um livro do Balzac, e aí eu descobri um universo da comédia humana, e aí eu comecei a ler aqueles livros e a descobrir outros livros que ele lia. Então, um autor vai indicando para outro autor. Eu acho isso incrível. Sim, isso realmente é incrível mesmo. A Joyce está me beliscando aqui porque ela quer falar. Ah, tá te beliscando. Ela está me dando uns Ah, vocês cutucando, está estão... me beliscando aqui. Essa Joyce. Estava quietinha aqui, aguardando a minha vez. Eu tenho mais algumas coisas para ler para ti, do pessoal aqui do bate-papo, tá? Iron Lira diz que tu és um grande amigo, um autor genial de longa data, e é sempre um prazer poder ouvir a sua história de escrevivência. Também, a Prof. Ângela continua dizendo o seguinte, quando mencionas a questão das bibliotecas fechadas, né? Que o objetivo do livro precisa circular, que o objeto livro precisa circular, mexer, cheirar, sentir, compreender que além das letras há a palavra engravidada. Matam a literatura no modo de mediá-la com as crianças. E, de fato, se tu não tivesses entrado literalmente porta dentro na biblioteca, né? Qual seria o caminho de lá até agora, né? Exatamente. Sim, tanto que, Joyce, eu conheci muitas pessoas. Aliás, o Iron, obrigado pela presença. O Iron é escritor, ele está publicando agora um livro de poesias. Ele é um cara que, inclusive, tem várias só para comentar sobre editoras independentes. Tem agora a editora Selim Trovoar, que está publicando vários autores, e o Iron está publicando um livro de poesias por essa editora. E aí eu estava pensando aqui que eu tive alguns amigos na época da escola que eles entraram por caminho de drogas, de, sei lá, assalto, etc. E muitos deles morreram. Morreram assim. E se eu não tivesse lido livros, talvez eu estaria morto de verdade mesmo. E eu conheço outros escritores de periferia, que tem muitos deles que até estão traduzidos para outros países, etc. E tem uma certa projeção que também poderiam não estar aqui, se não fosse o livro. É até um clichê, o livro salva vidas, mas salva de verdade mesmo. Ele salva tanto que, às vezes, o cara está dentro de um barraco, sem comida dentro da geladeira dele, mas ele está alimentando o cérebro dele, lendo um livro escrito por alguém da quebrada dele, porque não basta, às vezes, você ler um livro de um autor, de um livro clássico, vamos dizer assim. Não basta, por quê? Para um cara de periferia. Porque ele precisa daquela identificação. Ele precisa
ele precisa entender que o livro ele é um espelho. E aí, quando ele lê um cara que escreveu a partir das vivências parecidas com a dele, ele encontra ali um, um leque de possibilidades, entendeu? E aquela geladeira vazia dele pode ser o cérebro dele farto de ideias. Aquilo ali pode mover ele para frente. A periferia ela tem realmente esse negócio de tornar algo negativo em positivo, não só em se autodenominar tal coisa, mas em ir para cima mesmo, sabe, da luta. Porque quando um livro é publicado por um autor preto, periférico, que escreve sobre determinado assunto, isso já é um tapa na cara da sociedade já. Porque o projeto do sistema é justamente calar a nossa voz, né? Wesley, eu vou aproveitar que a Profiana me deixou abrir o microfone aqui. E Você aí, vai não beliscar mais, né? a respeito do parágrafos fúnebres. A construção das personagens. É mencionado o crime apenas de 2 deles. Isso foi intencional? Ou não foi pensado sobre isso, não quis aprofundar sobre isso? Eu levantei uma hipótese, tá? E aí eu gostaria de confirmá-la ou não contigo. Porque quando o leitor está lendo a caracterização da personagem, a gente cria um afeto ou não pela personagem. E eu imaginei que tu não tivesse revelado os crimes, porque não era a intenção de um afastamento do leitor com essas personagens que tu criaste. Tem alguma coisa a ver ou foi eu, enquanto leitora, Tem, que é bem legal essa fui além do que tu escreveste? Não, é bem legal. Mas, assim, por exemplo, eu comento sobre 2 assassinos, né? O cara que matou a mulher e os filhos a facadas, né? E o próprio Joaquim. Eu acho muito legal também que as pessoas elas imaginem, sabe? O que eu queria, como tem muito uma questão psicológica no personagem, eu queria centrar mais nisso, mais no próprio Joaquim, né, que cometeu crimes de assalto, etc. E eu gosto de deixar certas coisas no ar. Eu pensei em falar mais do crime do Juarez, por exemplo, como que ele havia ido para ali, mas eu falei, não, acho que é desnecessário. Eu acho que eu vou falar só, eu vou me aprofundar nele, porque o que que fala ali? Fala de um criminoso que ele se redimiu através da literatura, tanto que a linguagem dele no começo é uma, e aí vai chegando, ela vai, né, vai chegando em algum momento que ele vai melhorando, porque ele começa a ler livros, e a visão de mundo dele também começa a se expandir, né? Então foi intencional, sim. Eu achei isso bem legal, que bom que tu está falando disso aí, que dá para perceber bem como começa aquela, né, a mãe tá falando com a mãe ali, só aquela coisa super, do linguajar, assim, super informal, né, quase que você estivesse falando pela escrita, e à medida que vai passando, ele vai, né, É a transformação. mudando, a gente vai percebendo que é uma consciência da escrita nele que vai crescendo, bem legal isso aí. É uma transformação que o livro pode proporcionar, né, para a vida de uma pessoa. E o lápis, você vê que é um toquinho de lápis e também é uma metáfora da própria vida dele, né? Ele vai acabando lá, ele não sabe se ele vai ter mais aquele lápis. Mas é mais ou menos isso. Né? Não sei se deu para entender isso no livro. Sim, com certeza. E o lápis dele acaba justamente no momento da morte de quem ainda mantinha ele com esperança ali, né? É curioso também que ele é um livro curto, é muito curto. Tem o que aqui? 48 páginas, né? 48 páginas, mas eu gosto de ler meus textos depois de um tempo, tipo assim, depois de muito tempo que eu escrevi. E aí eu falo, nossa, é um livro curto, mas parece que quem vai ler parece que leu mais do que 48 páginas.
no sentido dessa questão de deixar certas coisas em aberto também. Sim. São os vazios, né? A É, gente sabe que tem. Eu vou falar como leitora, né? Mas é que aqueles personagens, aquelas histórias, aqueles personagens que ele vai trazendo, a gente percebe que tem toda uma vida enorme que está que tá fora daquela história que tu tá contando. Então, eu acho que eu tenho essa sensação realmente que a gente leu muita coisa pesada e complexa naquelas poucas páginas ali, mas tem tudo a ver com isso, né? Com o fato de que eu acredito muito também que o leitor, ele é o próprio autor quando ele está lendo. Ele pode escrever depois daquilo, o que aconteceu no final. É o leitor que vai preencher certas lacunas, né? Eu acredito, tem muitos, tem críticos que falam, mas certo livro é truncado. Mas às vezes o cara escreveu daquele jeito porque foi intencional, né? Uma intenção, não é uma coisa assim jogada, é uma coisa intencional. falando nisso, falando desse intencional, quando essa coisa do crescimento desse personagem, né, a escrita dele, essa consciência sobre a escrita que ele vai adquirindo a partir de se tornar um leitor, que eu realmente achei isso bem legal. Como é que tu fazes isso? Assim, vou te perguntar uma coisa assim, quase técnica aqui, então, né? Como é que tu faz isso? Tu volta e refaz o caminho, tu corrige aquele início ali para ver se não, aqui ele não teria dito isso. Como é que tu faz? Nesse caso, no parágrafo, eu escrevi, né? Eu tinha escrito aquelas 2 páginas e deixei. Até então eu não tinha pensado na história, em continuar essa história. E aí eu deixei, e aí depois que eu li lá aquela matéria que eu fiquei inspirado, eu escrevi tudo. E aí eu li, depois que eu escrevi, aí eu falei, eu acho que eu tenho que escrever mais um pouco sobre isso aqui, eu acho que cabe. Aí eu ia lá e escrevia. Aí o próprio personagem ia se escrevendo dentro de mim, né? E aí eu falei, nossa, ele está evoluindo, enquanto que ele se tornou leitor, agora ele está evoluindo, legal. Então eu vou deixar ele aqui mais assim, mais perto daquela linguagem periférica, né? Eu vou ler um trecho aqui pro pessoal, que eu acho que é, por Aí, exemplo, ótimo. aqui no começo, que é como se fosse, na real, ele é como se fosse uma carta, mas ele também é um diário, né? E aí ele fala no começo assim: começo a escrever este relato pensando na senhora, minha mãe, a única que em 10 anos veio me visitar. Tenho saudades do seu sorriso, da sua voz, das broncas, do seu olhar e dos seus abraços, dos seus braços me acolhendo nas noites em que eu chegava lá no nosso barraco tumultuando, bêbado, cheio de droga e cachaça na mente. Mas ainda assim, uma palavra que a senhora me desse, Dona Maria, me tirava daquela depressão. Todas as vezes que eu acordo, na verdade, nem dormir direito dá para dormir aqui. Tem um pé na minha boca, outro na minha bunda. O incômodo é grande e desde sempre se dorme com um olho aberto e o outro fechado. Agora tudo está mais difícil. A comida cada vez pior, tem gosto de barro. De vez em quando até encontramos perna de barato no meio do arroz. Os carcereiros parecem indiferentes a todos nós. Quando perguntamos sobre a visita dos advogados, eles dizem que não podemos receber mais ninguém. Os desgraçados sabem que a doença já chegou dentro da cadeia. Mas nós não temos notícia de nada disso. Apenas um preso ou outro é levado para a enfermaria e não voltam mais. Aos montes estão morrendo os encarcerados por aqui. E andam dizendo que os sintomas dessa doença dos infernos podem ser traiçoeiros. Ainda assim, tem presidiários olhando pelos cantos dos olhos. Eu não vacilo nunca, nem baixo a guarda. Tenho vontade de viver. Ver o meu filho seria tudo para mim nesse momento. Como ele está, Dona Maria? Ele ainda vai para a escola? Continua se parecendo comigo? Da última vez que eu vi o meu filho, ele tinha 5 anos. Agora deve estar com 15. E eu ainda me lembro dele como um menininho levado que nem o pai. Diga ao Miguel que eu amo muito, mãe. Não se esqueça de dizer isso ao meu filho. Ele não tem culpa de ter um pai desse. Aí ele, aí ele prossegue, né, falando do Juarez. É que eu não vou ler tudo porque é um pouco grande. Mas aí, no decorrer da leitura, ele modifica, né? Ele vai e escreve de outra forma, porque ele está aprendendo a escrever. Na verdade, ele está aprendendo a escrever, né?
É super legal isso, de tu dizer que tudo aquilo que tu falou aqui do teu caminho, né, de leitor para escritor, tem aí também, né? É, Acaba, eu tem também, Ali. isso. Eu vou passar de Eu, novo para que tá me beliscando aqui. Ela quer ler as coisas do... O professor Rafael aqui, que também é professor aqui do mestrado, tá? Ele diz o seguinte, tá? Wesley, no Amarelo, documentário do Emicida, uma das partes mais porrada é quando ele fala da importância do pessoal da periferia ocupando espaço do Teatro Municipal. As políticas afirmativas completam 10 anos no ano que vem, possibilitaram que o pessoal da periferia ocupasse os espaços da academia. Queria te ouvir um pouco sobre isso. A periferia ocupando os espaços antes tidos como exclusividade da elite. É importante, né? A gente estava falando disso no começo, que a importância da academia nesse sentido na vida de uma pessoa periférica, porque às vezes o cara ele trabalha até a noite para ele poder chegar na a faculdade lá, estudar letra, sei lá. Eu, por exemplo, eu estudei até o ensino médio. Eu não fiz faculdade, porque foi uma escolha minha mesmo. Eu não quis fazer. Mas eu acho que é importante ter pessoas que nem eu, pretas, na academia, né? Quando eu falo que escrever é assassinar um acadêmico por dia, na verdade é só uma provocação mesmo, porque eu sei da importância que é você também ter um estudo sistemático sobre literatura, é você abrir, que a academia ela também tem ela tem essa, né, qualificação de você aprofundar o seu conhecimento sobre determinado assunto, né? E tem muitos periféricos na academia. A Érica Peçanha, que é uma pesquisadora, uma excelente pesquisadora e crítica literária também. Tem a Cidinha da Silva, que é uma excelente autora. E tem vários outros. Eu acho que é um espaço que a gente está cada vez mais adentrando, né? Avançando com o mérito dos nossos esforços mesmo, dos nossos estudos. Por exemplo, hoje mesmo veio um aluno comprar esse livro aqui. Aí eu falei, nossa, você tinha falado que queria comprar esse livro faz tempo. E aí ele falou, eu vou escrever sobre ele no meu trabalho de mestrado. Lá, é um aluno da USP, o Felipe. E aí ele vai escrever. Então, eu não estou na academia como aluno, mas eu estou sendo estudado lá também. Então, eu acho que por vários caminhos, né? A periferia está entrando na universidade. Ela não está apenas estudando lá, ela está sendo estudada. Eu acho que isso daí é muito foda também. Entendeu? É muito foda você saber que o Racionais vai... Entendeu? O Racionais vai estar no vestibular, é muito legal. Porque os caras falam o Brasil, ali é literatura pura. Ali é sociologia, é filosofia. Então, acho que a gente está adentrando de várias formas. Eu acho muito legal a crítica que o pessoal ali do Funkeiros Cult faz das obras, né? É muito mais interessante, às vezes, a gente ler essas leituras que vêm, né, dos leitores mesmos, né, do que ver aquela coisa que vem lá do professor, né, de trazer a resposta, a sua leitura, que às vezes é uma leitura que se repete, 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 ela nunca foi renovada, né? Sinto isso bastante, ó. Eu ia muito na USP, eu fazia aquele negócio de vender livros de mão em mão para a galera. E eu vendia muito lá na USP, eu trocava ideia com professores e alunos. E aí eu gostava muito de trocar ideia assim sobre conhecimento, troca de ideias mesmo. E aí eu via que tinha muitos alunos reclamavam que eles tinham que ler, sei lá, 200 páginas por semana, mas sobre coisas que eles não estavam querendo ler, que eles tinham que ler, e eles criticavam que eram coisas assim que não expandia para além daquilo que eles estavam estudando, mas que era preciso. Eu achei curioso. Acho que Eu vou, eu,
A academia tem um pouco, ela é limitada nesse sentido também. Ao mesmo tempo que ela é boa, que ela faz com que a pessoa tenha um conhecimento sistemático sobre filosofia, literatura, etc., ela tem uma certa limitação também, né? Tem, mas eu vou fazer a defesa, que também tem muito professor de literatura legal. Jesus, né? Eu tô aqui por causa de um professor de literatura legal, né? Enfim, né? Tu não foi, tu foi outro professor de matemática, foi outro professor, mas tem muita gente boa. E assim, eu sou professora nos cursos de letras de licenciatura, né? Então, os meus alunos são os professores que estão entrando na sala de aula. Também sou professora no mestrado, então, e no doutorado, então os alunos também estão saindo daqui, assim, muita gente legal, muita gente que se dá conta disso, sabe? Por quê? Porque lê, né? Porque lê, porque Não, isso, eu na verdade, isso é acredito o nisso. fundamento, é ler, Sim, né? eu acredito nisso. Aquele negócio que a gente estava falando sobre uma pessoa que te incentiva. Lembra que eu falei do professor de Uhum, ciência? Claro, tem, não estou falando que são todos os professores, uhum. não estou falando isso. Pelo contrário, eu sei da importância. Tem vários, eu leio vários livros de acadêmicos, aliás, para poder ter um fundamento no que eu vou dizer também, né? Mas a importância de alguém que vai te incentivar na leitura é importante. Por exemplo, quando eu estava lá na escola e eu não tinha com quem conversar, eu conversava com um professor, que era um acadêmico, e que era muito bacana e que me indicava outros livros sensacionais. Mas por que que eu faço eu alfineto? Porque, por exemplo, quando eu ia na USP, tinha professores que criticavam, mas esse texto aqui, ele faltou essa pontuação. Só que o cara, ele tá fechado naquele, sabe, naquele padrão ali. Aquilo ali é proposital, entendeu? Não é uma coisa que não é pensada. Então é essa crítica que eu faço mais nesse sentido, de a academia às vezes não abrir espaço para outras linguagens que não sejam aquela. Mas agora eu acredito que está abrindo. É que E nem dentro nas daquilo editoras. é que dentro daquilo que a gente estava falando antes, né, de como a gente tem que desconstruir, né, certas coisas, né, o descolecionar, lembra que a gente estava falando aqui, né, desconstruir, é que assim, ó, a gente tem, da mesma forma que existe um certo preconceito contra o funk, por exemplo, a gente também tem uma coisa assim de que o acadêmico, né, É, um, o bom, né, vamos dizer assim, né, exato. mas tem bons e maus, e tem tudo quanto é lugar, né? Tem gente que faz o seu papel legal, tem gente que não faz, e tem tudo quanto é lugar, né? Mas, Não, enfim. sim, inclusive na própria academia, entre eles, tem essa coisa de rivalidade. Enfim, é uma conversa que daria. Que daria O Rafael falou outra coisa sobre isso ali, né, o Joyce? O que ele diz ali? O Rafael que fez a pergunta. Ele diz que a presença de outras vozes, como a tua, do Tenório, Paulo Scott, Jamila, que vai ampliar essa visão estreita da academia que tu estavas mencionando, né? Nossa, e são pessoas são pessoas acadêmicas também, né? E são incríveis também. Elas trazem assuntos necessários. É isso que eu falei, né? É importante ter gente preta na academia falando de determinados assuntos de periferia, de cultura periférica, porque o Brasil ele é uma amálgama, né? É feito de várias cores, de vários pensamentos, etc. Não é só aquela. Por exemplo, eu acredito que de 10 anos, de 20 anos para cá, o que mais tem surgido de legal na literatura é a literatura da periferia, eu acho. Não é é o que eu acho, que tanto que os jovens se identificam muito. Muita gente começou a ler a partir de um livro escrito por alguém da periferia, de verdade mesmo, pessoas que nunca tinham lido. Veja bem, um cara que ele nunca teve contato com livros, e aí ele vai ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele não vai querer esse cara que nunca teve um incentivo, que nunca, sabe, que não tem o hábito de procurar palavras no dicionário. Mas se ele lê alguma coisa que tenha uma relação com a realidade dele, é um bom começo, né? Acho que
Ela tá com... Vocês estão com áudio. Não, a Joyce vai ler mais um comentário aqui. E, por exemplo, eu só queria comentar aqui que também o fato de eu estar aqui conversando com vocês já é uma brecha que me foi aberta, né? Então, Isso. não é? Enquanto a Joyce está procurando ali o comentário, acho que eu também tenho que saber quem é que escreveu, porque não aparece ali. Mas tem um amigo que comentou aqui, ele falou sobre escrevivência, né? Que é esse pensamento sobre a literatura que vem da Conceição Evaristo, né? Tu te considera um escritor da escrevivência? Eu acho genial, né? Esse negócio de escrevivência. É muito legal. Inclusive, ela é uma ótima autora. Eu nunca tinha lido. Acredita? Olha só, que é importante a gente falar desse negócio sabe, do apagamento da nossa história. Sempre vai ter essa tecla de que as pessoas estão, de que, de alguma forma, tem um sistema trabalhando para que a história da periferia seja apagada. Eu nunca tinha ouvido falar na Conceição Evaristo, de verdade mesmo. Eu comecei a saber dela faz pouco tempo. Agora ela está muito em evidência, né? E aí eu fui ler o livro dela, que é aquele livro Olhos d'Água. Eu achei genial, assim. Eu achei a coisa mais uma escrita sofisticada, uma excelente narradora. Ela tem consciência de tudo aquilo que ela escreve. E eu falei, nossa, como que eu nunca li isso aqui? E aí eu me identifiquei, justamente porque ela conta das vivências, né, das coisas que ela observou, e que a partir dessas vivências ela foi criando ficção. Então, sim, eu creio que também faço escrevivências, né? Joyce. A Marília Barcelos, ela diz o seguinte, que é isso aí. Tem gente só que aceita reproduzir o cânone, mas cada vez mais a heterogeneidade toma conta dos lugares. O poder não está, graças, sou esperançosa, nas mãos dos mesmos. Muito bom a diversidade, a pluralidade. Marília é professora. Marília é professora da UFSM, querida nossa aqui. Então, Wesley. Estou vendo aqui os comentários das pessoas. Viva a diversidade, né, Wesley? Mas é isso, eu acho que a gente poder trocar essa ideia com outras pessoas. Por exemplo, agora minha literatura está chegando bastante também lá em Porto Alegre e sempre sempre é o leitor, né, que leva, né, porque, como eu disse, né, eu não estou nas editoras, mas você gostou do livro e quis trocar essa ideia. Então a gente está aqui hoje por causa né, da literatura, né, isso que nos une. E eu fico muito feliz, aliás, tá? Eu sou bem tímido, Wesley, né? vou te trazer novamente para o Parágrafos Fúnebres. Há uma metáfora nessa tua escrita dos carcerários que estão presos, sem contato com o mundo exterior, né, ao presídio durante a pandemia. Há uma metáfora com o nós todos durante esse período? Nossa, com certeza. Inclusive, o próprio diretor do presídio, eu escrevi pensando no Bolsonaro, de verdade. Eu escrevi pensando no Bolsonaro. Assim, a gente notou. Eu fiquei pensando muito porque estar em quarentena, na época quando era quarentena, para quem podia estar, não custava nada, né? A pessoa ficar na casa dela, lavar as mãos, usar máscara, etc. Mas o cara vai e faz aglomeração, etc. Sabe? E aí com imbuído dessas informações, né, sobre o presidente, né? E aí eu fiz pensando o diretor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu fiz pensando nele. Mas bem sutilmente, né? Aparece. É bem sutil também. Ah, tem uma parte que é assim, ó. 6 de maio, né? No caso. Estávamos no pátio, todos olhando para o céu.
com os uniformes sujos, as caras modorrentas e os olhos tristes. Um preso que eu acho que não sei se é essa parte. Não, não é aqui. Cadê? Ah, aqui, ó, achei. Que é assim, que fala assim, é. Pela manhã ouvimos a voz do diretor se dirigindo a nós com desprezo. Ele nunca disse uma palavra sobre os presos que foram para a enfermaria ou o que realmente aconteceu com eles. Semana passada, o Faxina passou mal e foi levado para a enfermaria aos berros. Todos nós sabemos que o número de mortes também tem aumentado ainda mais aqui dentro, mas gostaríamos de ter notícias do paradeiro dos nossos companheiros. É uma alusão, né, ao Jair Messias Bolsonaro, aquele que desperta o pior em nós. Mas Mas acredito em coisas melhores que estão por vir depois que ele sair, né? é o que nos resta, né? Além de, né, a gente se posicionar, enfim. Eu sou professora, então eu tenho um Eu papel entendo. também bem Sim. poderoso em relação a isso, mas realmente a gente tem que ser otimista, tem que acreditar que a gente vai conseguir mudar, né? Isso que aqui está, né? Sim, e a literatura tem esse papel também, né? De cutucar também, né? Escrever é isso também, né? Estar no mundo, né? É a partir da observação que a gente vai escrever, né? No caso, a minha posição é essa. Eu sou, né? A favor do Bolsonaro, para mim, não tem como. Diante de tantas mortes, né? Fica um silêncio de luto, né? Sim. A Joyce cutucou de novo. A Já Joyce que é eu, engraçada. já que eu te trouxe novamente para o livro, uma das perguntas que mais ficou ecoando, assim, após a minha leitura, e aí eu fui caminhar no final de semana, fazer caminhada, no meio da caminhada veio de novo, mas por que ele fez isso? E eu preciso perguntar, obviamente. No sumário ali, vai narrando esparsos os dias, depois começa a cada 2 dias, e no segundo mês são todos os dias, exceto o dia 9. Por que não tem o dia 9? Não, por exemplo, esse negócio desses espaços de tempo, isso daí também foi uma coisa que eu pensei. É porque ele ia evoluindo, começava a escrever, ele queria escrever mais, entendeu? Tinha alguns espaços de tempo que ele estava fazendo outras coisas. O que eu queria que a pessoa imaginasse isso, entendeu? E aí chega um momento que ele começa a escrever sem parar. O que um preso faz na... Exceto o dia 9. Ele O dia começa a escrever 9, sem parar, mas não tem o dia 9. eu tenho a minha história para o dia 9, ela tem a dela, cada um vai ficar com a história do dia 9. Ótimo. Eu sei o que ele Ótimo. estava fazendo no dia 9. O que ele Eu estava nem fazendo? posso comentar aqui. Ah. Mas, não, eu acho legal isso. Essa pergunta, a gente fica curioso, a gente quer saber, mas por que não? O que ele está fazendo no dia 9, né? Então, assim, É um mistério, né? É um no mistério. dia ele não escreveu, e daí quebrou a ponta do lápis, né? Exatamente. É Mas um a gente quer a mistério. resposta. Tem coisas que, por exemplo, eu gosto muito desses espaços de uma folha quando ela vai para outra e você tem aquelas lacunas. E aí, de repente, você já está em um outro... uma outra... Ele está escrevendo sobre outra coisa, mas com o mesmo... Como é que fala? Com o mesmo ritmo. O livro todo ele foi escrito num ritmo só. Mas eu falei, agora ele não vai escrever, mas eu tô escrevendo. Tipo, foi bem isso, sabe? E é porque, na verdade... Sim, E agora, inclusive... Olha, eu acho que o dia 9 daria um livro. Sim, pode ser. Mas é isso, agora eu escrevi uma novela que é um escritor que ele está trabalhando, ele começa a se comunicar com os personagens.
Ele vai escrevendo e é que eu não posso falar o título do livro. Mas tem muitas dessas coisas também. É uma história maior. Não é um romance, mas é uma novela. Eu não posso falar muito porque... Opa, vai vir surpresa aí. Pois é, e eu me lembrei agora com essa conversa aqui do nono dia, né? Que isso, você vai ter que te acostumar com essas perguntas, porque são as perguntas que a gente gosta de fazer, né, Joyce? Né? O escritor tem que se acostumar com esse tipo de pergunta. Mas eu me lembrei, são duas coincidências aqui, então, né? Porque até quem faz a orelha ali é o Bortolotto, né? Que Sim. escreve para teatro. E eu gosto muito, né, das peças Minha Vida Não Vale um Opala. Aqui no Sul fizeram Minha Vida Não Vale um Chevrolet, fizeram todo um... Fizeram aí? Eu assisti, maravilhoso. Que ótimo. Então, eles fizeram. O Bortolotto, ele tem alguns espetáculos dele que já foram feitos aqui no Sul. Eu gosto bastante dele. Mas eu me lembrei de um espetáculo que eu assisti. Na verdade, que o texto que eu li, né? Porque eu gosto de ler os textos dramáticos também. E eu me lembrei de um, eu vou te indicar, olha que legal, como tem tudo a ver com esse silêncio, né? O problema é não lembrar do autor, mas eu vou me lembrar depois, tá? Que o cara, 3 dias de chuva. E no cadernetinho, quando o pai morre, os filhos encontram lá na cadernetinho do pai escrito assim, no diário, né? 3 dias de chuva. E os filhos depois ficam indignados. Mas nesse dia, que justamente nesse dia aconteceu tanta coisa nesse dia, por que ele escreveu 3 dias de chuva e nada mais naquele dia? Isso é muito legal. Aí, é quando a gente descobre. Os filhos nunca vão descobrir, mas nós, leitores e espectadores do espetáculo, nós vamos descobrir, porque ele faz um flashback e mostra o que aconteceu para nós naqueles 3 dias de chuva. Olha aqui, ó, eu me arrepio. Muito legal. Porque é lindo, né? Eu cheguei até uma vez, eu escrevi uma crítica, uma coisa que era justamente assim, qual é o significado dos 13 dias de chuva? É uma peça. Nossa, depois você me passa ela. Que eu vou te passar, porque eu tenho esse problema de memória, assim, que eu esqueço do nome dos autores, que é uma vergonha, né? Porque, enfim, né? Tu fala, daí cadê? Mas, enfim, hoje tem o Google. Se eu escrever lá, peça, 3 dias de chuva, todo mundo vai achar. Curioso, né? É muito legal, é muito legal. Eu fiquei assim, poxa, o que é, né, o silêncio? A Joyce está dizendo que o pessoal está quietinho aqui no chat, mas a gente está com 59 pessoas aqui, pensa, né? Já são 8h37 e ainda tem bastante gente aqui. E aqui, não sei se está ouvindo, Wesley, está um temporal, tá trovejando, a gente está até com medo de... O Raul Cortez, acho que ele não escreveu a peça, eu acho que ele... Então, mas a escrita tem essa coisa, né? De a partir do silêncio você poder criar... como é que fala? Você pode criar qualquer coisa, né? A literatura, ela é algo que não tem fim, né? A imaginação, né? A imaginação não tem fim. E eu ficava pensando assim, nossa, mas o ser humano vive tão pouco, né? E no caso eu, pensando em mim, eu não vou poder ler todos os livros que eu quero ler. Isso daí é uma coisa muito ruim, sabe? Assim, pensando em como leitor, né? E pensando nisso, quantos livros bacanas que tem, né? Quantos livros extraordinários e que a gente ainda não leu. Um livro que de repente é esquecido lá na puta que pariu e de repente alguém leu aquele livro e aquele livro fez sentido para aquela pessoa. Então, eu fico pensando em muitos autores que eles publicam e que de repente eles não são lidos por uma multidão de pessoas, vamos dizer assim. Mas se uma pessoa ler aquele livro e aquele livro fizer sentido para aquela pessoa, eu acho que é um papel cumprido, que a pessoa cumpriu, sabe? Então, tu pode saber que tu está cumprindo o teu papel, porque a gente está percebendo que tu está conversando com um monte de gente aqui. Ó. Acharam, a professora Ana. É o Richard Greenberg. Deve ser, eu acho que é. O Richard me parece que é esse o nome, mas o Greenberg não tenho certeza. Mas a Larissa, nossa querida aluna aqui, ex-aluna, está dizendo, deve ser isso aí, mas 3 dias de chuva. É muito legal, eu gosto de ler, né? Porque eu também leciono drama, então eu leio muito, muito teatro também. Eu queria, inclusive, agradecer as pessoas que estão nos ouvindo, né? Parar para ouvir sobre livros hoje é para quem gosta, né? Para quem realmente é apaixonado por isso. Então, acho muito legal e fico
feliz, né, de que outras pessoas estejam aqui interessados em ouvir sobre livros, né? Isso. Vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta aqui, senão a gente vai agradecer o Wesley. Gente, vamos Ah, dar um... estão falando aqui Raul Cortez. mas depois a Larissa corrigiu. Acho que Raul Cortez deve ter sido o diretor ou ator no espetáculo. Richard Mas Greenberg, Greenberg. Richard Greenberg. Eu não me lembro com que eu assisti o espetáculo também, mas eu não me lembro com quem era. Mas foi um espetáculo e um texto muito legal esse que eu assisti. Não tenho que agradecer, a leitura é um ótimo vício. Eu está te dizendo que não precisa agradecer, né? Porque a gente, como tu disseste, né? Então, e só para eu queria fazer um comentário sobre isso, de pessoas que estão nos ouvindo aqui, sabe por quê? Porque além né, de lá da escola, na biblioteca que eu lia, depois que eu saí da biblioteca, assim, uma época que eu estava assim, sem nada para fazer, eu ficava na biblioteca municipal. E nesse tempo, não tinha com quem, não tinha pessoas para falar de livros. E falar de livros é a coisa mais prazerosa, eu acho, assim, que tem, né? É um assunto infinito, né? É só por isso mesmo. Tava querendo... Sim. Ó, tem gente perguntando aqui, ó. A Rô, nossa prof que está junto aqui com a gente, ela disse assim, ó, é legal explicar aos interessados qual a melhor maneira de comprar, encontrar os livros. E aí, a Larissa está dizendo aqui que ela queria comprar e que ela tem na Amazon. Mas vamos lá, Wesley, como é que a gente compra os teus livros? É assim, ó, eu tô lá no Instagram, que é @barbosaescritor. A pessoa me manda um direct lá, eu envio o livro para qualquer lugar do país e para fora também. Então tem o Parágrafos Fúnebres, né? E tem O Diabo na Mesa dos Fundos, que é o meu primeiro livro, que é um livro de contos, e tem esse agora, que é Relato de um Desgraçado Sem Endereço Fixo. E é isso daí mesmo. E aí quem quiser pedir lá, só me contatar. Eu sou testemunha que eu comprei do Wesley direto, eu recebi tudinho, para biblioteca aqui também, então tá tudo beleza. E tem legal que vem autografada, né? Que é super legal. Incrível noite de escuta, Wesley, excelente mediação profiana. E Joyce, desculpa, Joyce, tu eu tava me todo cutucou nervoso. pouco. E tem o pessoal aí na sala? Os alunos não estão aqui. Ah, tá. Não, eles não estão mais aqui, os alunitos. Mas a gente manda o recado para eles, a gente vai se encontrar com eles depois. Ah, maravilha. Então... Tá. Então, Wesley, nossa, Wesley, foi muito, muito, muito legal conversar contigo. Vamos torcer que depois dessa pandemia a gente consiga se encontrar presencialmente. Tu vem para cá, para o Sul, vai a Porto Alegre, te convido, tu vem aqui na Unisc, se encontrar com a gente, comer cuca, tomar chimarrão. Cuca? Não sei o que é cuca. Ah, pois agora, vai ter que ficar pensando, né? Não tem o negócio do nono dia? No nono dia tu vai comer cuca, agora vai ficar pensando o que é, né? A vingança do leitor, né? Agora tu vai... Não, então, cuca é uma coisa bem legal que a gente tem aqui. Mas eu agradeço muito ao convite, a Joyce, a Suzana, que tá intérprete, né? E a professora Ana e a todos os ouvintes. E é isso, quem quiser adquirir os livros é só conversar comigo. Eu vou fazer uma live sobre o lançamento do novo livro em breve, que já vou enviar para os primeiros compradores, porque está na pré-venda. E eu gostei também da conversa, estava meio tímido. Sou tímido, aliás, mas deu certo. Então vamos seguir o Wesley nas redes, que daí a gente fica sabendo das coisas que ele publica, né? Lá no Funkeiros Cult também, mas ele está no Face, ele está no Insta. Vamos atrás, que daí a gente fica sabendo das coisas e também tem como comprar, né, direto dele. Então é isso, gente. Vamos agradecer aqui. Wesley, muito, muito obrigada. Foi ótimo. E Obrigado. É isso. Beijão, gente. Fiquem bem. No dia 9. Eu vou pensar muito no dia 9, a Larissa, a Joyce. Isso, vai pensar. Suzana e a Juliane, muito obrigada por estarem aqui com a gente fazendo a interpretação.
E é isso, gente. Então, boa noite. Fiquem atentos que tem uma programação já amanhã, desde de manhã. Tem os painéis audiovisuais, que é uma coisa que eu quero explicar, que não tem encontro, é só assistir aos 2 painéis, né? Um que é do dia de hoje, amanhã tem o painel audiovisual dos alunos do curso de letras, que eles falam por vídeo lá gravado sobre as suas pesquisas de TCC, né, de monografia de fim de curso, tá? Então, é isso. Tem aí uma programação bem legal durante a semana. Ah, é verdade. A Joyce, meu braço tá roxo. Ela disse para não esquecer que amanhã tem a sessão comentada de parágrafos fúnebres. Tá? Amanhã, às 10 horas da manhã. Wesley, se quiser aparecer para falar Estarei sobre lá. o 9º dia. Estarei. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Boa noite Tchau, para vocês. obrigado. Fiquem bem. Boa noite. Eu vou ficar aqui dando só um tchauzinho para quem está ainda dando tchau. E é isso. Abraços, boa noite. Força na resistência, estão dizendo aqui, Wesley. Eu estou lendo aqui. Nós vamos ficar aqui a noite inteira lendo os recados. Boa noite, gente. O Insta do Wesley, vamos botar de novo aqui. Bota aí, Wesley, tu consegue, né? Quer que eu bote aqui? Vai lá, Barbosa Escritor. Isso. Boa noite, galera.